mas estamos em contato com o presidente, que nos dá a honra da presença. Tudo bom, presidente? Tá frio aí, não? Bom dia, Rec. Tá frio, sim, tá bastante frio. Não tá, mas ao mesmo tempo não tem vento, já fica agradável. E aí para não ter vento não é fácil, né? É. Tudo bom aí, presidente, nessa volta a outra política, né? Porque tem a política do futebol, que é parecida. O que é melhor, o que é pior, presidente? A política clubística ou a política do dia a dia? Tá ficando tudo muito parelho. A política de clube é uma política passional, emocional, ela tem os componentes da passionalidade, do momento, da derrota, da vitória. E a política partidária, por mais racional que seja, está ficando bastante precária, medíocre de valores. Então está tudo se emparelhando para comportamentos muito diferentes e estranhos. E o momento político, de uma maneira geral, é uma cultura se modificando para o lado mais ruim, para o lado mais difícil da convivência, para o lado, enfim, não é um momento bom, não é um momento, vamos dizer assim, produtivo, de luzes, de produtividade e, acima de tudo, principalmente de vocações iluminadas. É um momento muito precário. Eu estou, assim, bastante decepcionado, mas lutando para tentar exatamente criar os ambientes administrativos e de satisfação dos serviços necessários. Presidente, o que mais lhe decepciona nessa política tão conturbada e qual é o melhor candidato que está se apresentando nesse momento para presidir os próximos 3 anos do Grêmio, que serão em momentos delicados da nossa economia geral? Olha, eu não tenho debate nem preferência com ninguém, né? Não conversei com o Denis, conversei uma vez especificamente o ano passado, o Calef, né? E depois nunca mais conversei. Com o Marcelo Marques sobre a candidatura, não conversei, conheço ele, tive a oportunidade de me encontrar com ele uma vez, 2 vezes, assim, rapidamente, principalmente quando fazíamos a organização do patrocínio da Marques ao Grêmio, naquela oportunidade. Foi a primeira vez que ele fez isso na empresa dele, mas eu não tenho contato, não tenho debate, não tenho aprofundamento, não tenho interação, não tenho conhecimento do que efetivamente está sendo proposto diretamente pelas pessoas, pelos grupos, não tenho feito qualquer injunção nesse sentido, também não tenho participado de reuniões. Então, para mim, responder a tua pergunta fica muito difícil. O que se observa são as coisas de fora. As coisas que se observam são as coisas, assim, as percepções das pessoas de fora. E dentro desse contexto, até poderia emitir um juízo das minhas percepções. Mas, assim, para dar uma coisa assim, que eu faça uma avaliação e essa avaliação determine um comportamento tal, um respeito tal, um apoio tal, eu não tenho nenhum juízo formado ainda não. Presidente Romildo, um abraço, é Flávio Dalpizol. Presidente, tranquilo, o senhor entende que algo que pode pesar quem tem mais dinheiro para presidir o Grêmio, ou o cara pode não ter posses e não é pelo número os valores que o cara tem que pode ser determinante para ser eleito? Hoje em dia, lamentavelmente, virou um conceito de quem tem dinheiro é indispensável nos clubes, né? É uma coisa impressionante. Aí tu pega uns exemplos aí de Palmeiras, tu pega o próprio Grêmio Internacional, sempre tem os seus colaboradores, que na verdade não são colaboradores, são aqueles que, de certa forma, têm disponibilidade e fazem financiamentos aos clubes, né? Isso tem um retorno, tem uma troca. Isso não é uma doação, nem tampouco é um mero empréstimo, se chama isso de mútuo, quer dizer, eles sempre têm o serviço da dívida pago, não é uma coisa, vamos dizer, gratuita, não é uma benemerência, é uma disposição de vontade, porque isso facilita, às vezes, de certa forma, o acesso, mas é uma coisa que tem custo, né? E creio que essa cultura de quem tem dinheiro pode ser o salvador do mundo, e essa cultura de quem tem, vamos dizer, dinheiro também, por ser empresário, também é salvador do mundo, acho isso um equívoco. O equívoco são processos bem feitos, o certo são processos bem feitos, são processos corretos, são processos que dão, vamos dizer assim, autonomia, busca de autossuficiência, busca de autossustentação. Esses são os processos corretos. E nos clubes de futebol, como é que tu faz isso? Tu faz isso potencializando os teus ativos. O que potencializou bastante nesses últimos tempos aqui foram um aumento dos patrocínios. Isso aconteceu. Aumentaram os patrocínios das camisetas, aumentaram os patrocínios dos direitos de imagem, aumentaram os patrocínios de outras formas de participação. Tudo isso realmente pegou mais
mais valor, tem mais consistência. Agora, veja bem, ao mesmo tempo que isso tem que acontecer, tu tem que ter formação de jogadores. É assim que funciona. E com dois conceitos, o conceito de tirar tecnicamente o melhor desse jogador que está chegando e depois que tu tirar o melhor dos conceitos, realizá-lo para ter outro. E assim vai a roda. Isso sempre foi a receita que deu certo no Grêmio, esta sempre foi a receita que deu certo no Grêmio e continua para mim dando. Então o Grêmio, na verdade, parto eu que simplesmente anunciar que tem apoiadores com muito dinheiro ou tem gente com muito dinheiro, isso para mim não é suficiente para ter uma cultura de gestão no clube. Bom dia, presidente. Edu Andreotti falando. Presidente, como é que o senhor vê dentro do que o senhor pode falar do limite ético de ser um presidente, de ainda ter um nome forte dentro da política do Grêmio, como é que o senhor vê essa eleição assim com um nome consagrado no Grêmio, com diversos serviços prestados, que é o Denis Abraão, mas surgindo dois novos nomes, né? O Calef teve ali seus meses com Guerra, e, sinceramente, não é um cara que a gente tem um costume, o torcedor não tem costume de saber o nome há muito tempo, né? É um nome novo dentro do mundo do torcedor do Grêmio. E o Marcelo da Marquespunk também, que não é um cara da política do Grêmio ainda, que seja resguardado por nomes como Dutra e Odorico. Como é que o senhor vê essa chegada de novos nomes dentro do mundo que não era muito aberto não, né? Que é a política do Grêmio. É um quadro novo, lideranças novas. A exceção do Denis, que é uma liderança já conhecida e de grandes e relevantes serviços prestados ao clube. Os outros dois são quadros completamente novos. É natural a renovação, é natural. Quer dizer, são levas que se passam, são levas que se terminam, são lideranças, nomes que saem do cenário, isso é natural. Esses espaços sempre vão acontecer assim, quer dizer, e não existe mais também a característica do caciquismo do Grêmio, não existe mais isso. Hoje em dia, essa situação de vários clubes, de vários grupos, de várias pessoas pensando o clube, se reúnem para isso, se organizam para isso, se preparam para as eleições para isso e querem influenciar no clube, essa abertura, essa democratização, esses espaços foram diluídos e, por consequência, surgem novos nomes. E nesse perfil surgem novos nomes, novos talentos, novas participações, pessoas que se colocam no processo de uma maneira mais lúcida e possivelmente por essas circunstâncias de maior lucidez ou maior poder de fogo, vamos dizer assim, financeiramente, se colocam no processo. Então é um momento de renovação, não tenha dúvida, é um ciclo que está se encerrando definitivamente, repito, é um ciclo que está se encerrando definitivamente de uma cultura de clube, de uma forma gerencial que muitos anos tocou para um ciclo novo. E acho que e essas renovações a gente só tem que esperar para ver o que dá. Geralmente todo mundo quer o melhor. E eu espero que destes encerramentos de ciclos e ciclos novos surjam novas lideranças capazes de dar resposta. Presidente, estão vendendo com facilidade uma coisa que é complicada e quase impossível, que é a compra da Arena, que é a compra da... E até não tem nem como comprar tudo, né? Pode comprar o objeto, a Arena, mas a administração da Arena é mais complicada de se adquirir e se vende com facilidade a ideia que é quase inexequível ou é exequível? E onde é que entra a dificuldade maior? Os bancos saíram dessa negociação, agora é direto com a OAS, que agora não é mais OAS, seria o fundo esse, o Reg Revi. Como é que funciona isso, presidente? O senhor que tentou tantas vezes e não conseguiu, e até teve algum momento que não era por falta de dinheiro, né, presidente? Era por falta de conseguir a costura toda, né? Não, mas eu devo te dizer que, para dar um parâmetro, no nosso tempo, nós fechamos o acordo, inclusive com a OAS. No processo judicial que corria na 10ª Vara Civil de Porto Alegre, que era a execução da Prefeitura, do Ministério Público, a Prefeitura como interveniente, a Prefeitura do Ministério Público cobrando as compensações ambientais, cobrando as compensações urbanísticas, né? Naquele momento nós tínhamos finalizado o acordo com todas as partes. Os bancos credores, finalizado com a Prefeitura, finalizado com o Ministério Público, finalizado com a OAS, finalizado com todos os interessados, com todas as empresas subsidiárias, com a Caixa Econômica Federal, que fazia a liberação dos prédios aí do lado, das 7 torres. Tínhamos finalizado com tudo.
E estava tudo ok, tudo organizado, tudo pronto. E só não finalizou porque, na verdade, no último momento, depois de todo mundo ter concordado e assinado, a OAS deu para trás. Então, a primeira coisa que eu coloco nessas negociações aqui, porque não existe duas situações. Um negócio sozinho, tu tem uma situação de várias partes envolvidas. Tu tem que resolver o problema de como vai se dar as contrapartidas ambientais ainda, tu tem que resolver a totalidade dos problemas bancários, que eu não sei se esses 120 milhões que o Grêmio adquiriu por 20 do Banrisul liquida todos os 4 bancos. Eu não sei exatamente isso, se foi assim que se procedeu. Eu sei que o Grêmio tenta compensar hoje, mas veja bem, quando mais perto tivemos, a OAS roeu a corda. Neste momento de hoje, eu não sei exatamente como é que está a forçação das negociações. Se mudou o perfil a partir dessa compra do Grêmio de um crédito que está lhe dando, inclusive, o direito de não compensar mais, de buscar compensações e tentar organizar essa situação de compensações do pagamento da mensalidade dos 2 milhões por mês, que é a receita, né, a onerosa, a parte da despesa onerosa que fica retida no direito dos sócios. Eu não sei como é que funciona esse tipo de operação hoje. Eu sei que está gerando um embrólio judicial tremendo. Mas eu quero te dizer o seguinte, que nunca vi, isso sim, para resumir essa discussão toda, nunca vi de parte da OAS ou seus sucessores, porque chegamos quase ao ponto final daquele acordo em 2020, 21, 22, 20 e 21, nunca vi de parte da OAS disposição de entregar um negócio antes de 33. Aliás, quando saí em 22, deixamos um documento alertando que, possivelmente, da forma como estava sendo conduzido, nós teríamos não apenas a solução do problema em 33, mas um enorme passivo em 33 para ser discutido por falta de todos esses encaminhamentos e não resoluções, que são a questão dos bancos, que são a questão das pendências da compensação urbanística e ambiental. Isso tudo vai recair para o sucessor, que é o Grêmio. Então, nós temos uma enorme situação para ser resolvida hoje. E aí tem mais o custo-benefício de nós organizarmos um curto espaço de tempo. Nós já estamos em 25, termina em 33, portanto nós temos menos de 8 anos para fazer essa situação render para o Grêmio. Que tipo de custo vai ter para isso o Grêmio para assumir a gestão da Arena? Porque não existe outro negócio a não ser, tu assume a questão patrimonial definitivamente, ela é tua, e tu assume também todos os riscos e receitas da administração do estádio. Não tem outro negócio, o negócio é esse, é simplesmente assim. Mas depois tu vai ter que entregar também o Olímpico, tu não vai ter talvez a desoneração ainda de todas as obrigações da OAS e os seus sucessores. Eu te diria que é um negócio extremamente difícil, que se é tão difícil que até o presente momento não aconteceu, e no meu caso não aconteceu exclusivamente por culpa exclusiva da OAS na oportunidade. Presidente, falasse agora que a gente consegue tirar disso que é um negócio que ele é possível, mas depende da Arena e aí, né, complica tudo, ainda mais a situação do Grêmio como que está hoje. Mas o que me preocupou mais ainda no que o senhor falou é no final desse contrato lá de 2033 e tal, e tudo que virá junto, todas as complicações. Não seria o caso, talvez até não passou a hora, do Grêmio ter uma força-tarefa de dirigentes, uma equipe que focasse somente no relacionamento com a Arena, para resolver só isso, independente de tudo, para deixar esse caminho pelo menos melhor para o futuro do Grêmio, né, que a gente não sabe como é que vai ser lá em 2033? Sempre teve isso, viu? Sempre teve grupo de pessoas destinadas para fazer as definições, para fazer os encaminhamentos. O Grêmio teve, inclusive, indicados no Conselho de Administração da própria Arena Porto Alegrense, o Grêmio tinha indicados. Muitos desistiram exatamente por falta de transparência nas comunicações, nas formas de procedimentos administrativos. O Grêmio teve várias avaliações, tem várias avaliações jurídicas, o Grêmio sempre teve vice-presidentes no meu tempo responsáveis por esse tratamento. Eu sei que na atual gestão também existe vice-presidentes designados especificamente para tratar do tema, cuidam disso, agenciam isso, trabalham isso, aperfeiçoam as relações ou tentam aperfeiçoar, criam estratégias e também buscam as soluções do próprio negócio. Mas eu quero te dizer que nunca vi chegar ao final.
Por isso que eu te disse, como tem muitas pendências, muitas pontas soltas para resolver tudo isso, se essas pontas soltas não ficarem resolvidas até 33, evidentemente elas vão ter que ser resolvidas de outra maneira. Porque alguém vai pagar os compromissos assumidos previamente ao início da execução dessa obra, desse projeto, e que até agora não foram feitos. Ou se renegocia tudo, ou se aceita novas as situações, ou se aceita uma nova recomposição dessas obrigações, ou então, ao final do contrato, essa coisa ficando, remanescendo, alguma forma vai ter que ser feita, de alguma forma vai ter que ser resolvida. Então eu quero te dizer o seguinte, estamos diante de um cenário bastante complicado, bastante difícil, seja hoje, seja depois. Estamos numa posição bastante, vamos dizer assim, insegura em relação a tudo isso. Porque quando fechar um acordo, como estávamos fechando em 21, nós fechamos praticamente todas as pontas. Não tinha pendência para ser resolvida. Tinha tudo como ia ser feito para financiamento dos bancos, pagamento dos bancos, as obras complementares que eram para ser feitas, quem ia fazer, como é que fazia, as origens dos dinheiros, tudo mais. Agora, nesse momento, eu não sei exatamente como é que anda isso, e creio que não tem mais essa disponibilidade, e o único fato novo foi essa compra pelo Grêmio do crédito do Banrisul, que creio um crédito geral de todos os bancos, por 20 milhões. Eu acho que nós temos lá para frente uma situação bastante difícil de ser resolvida, sim. Presidente, pelo que o senhor fala, não é só questão de grana, né, de valor. A propósito, quanto custaria? E o senhor não acredita, então, que a curto, médio prazo se resolva isso, né? Olha, eu não acredito que a curto e médio prazo se resolva, porque até agora não se resolveu. E eu não vejo disposição da Arena, da OAS e seus sucessores, eu não vejo disposição de terminar o assunto. Salvo fatos novos que possam ter surgido, principalmente essa pressão aí de suspensão do pagamento da cessão onerosa, que pode ter complicado lá e tal. Mas aí virou já um imbróglio judicial. Já teve situação que deu ganho de causa para o Grêmio, teve situação que deu causa de ganho para a OAS, e nesse momento, pelo que eu estou informado, o Grêmio está amparado para fazer a retenção desse pagamento. Mas o que acontece? Não está resolvido. Não está resolvido. E tem uma enorme pendência ao final para ser resolvida. E se nesse negócio tudo não for resolvido, ou se tudo não for resolvido, se todas as pontas não ficarem equacionadas, não tem negócio realizado. Não tem transferência de patrimônio, não tem transferência do Olímpico, não tem condições de recepcionar o patrimônio da Arena, porque tem que ser desonerado. E tem uma série de situações que ainda estão remanescendo. Portanto, eu não te diria que não vejo nem a médio nem a curto prazo. Nem vejo horizonte ainda de uma maneira concreta para ser resolvido. Presidente, quando se fala na administração da Arena, fala de assumir todo o aparelho e tal, e comprando a Arena tem que administrar e vai continuar com ônus e bônus. O senhor acha que quem está no conforto ali, recebendo bons salários, que são os executivos da Arena, que tem as arrecadações dos jogos, que tem um bom dinheiro que entra, inclusive, dos próprios sócios do Grêmio, que novos sócios invultam dinheiro justamente para eles, que abririam mão desse privilégio com um dinheiro que se acena de 100 milhões, os que estão hoje no comando seriam seduzidos por algum valor que seja pesado, assim? O senhor acha que isso aí pode acontecer de uma hora para outra, desobstruindo os outros entraves? O dinheiro é capaz de desobstruir os outros entraves? Ou, mais do que o dinheiro, tem que ter um jeito político, trabalhar a cabeça das pessoas? Olha, vocês ganhando esse dinheiro, cada um fica com o seu quinhão. Como é que funciona isso na prática, presidente? Pois essa é uma das magias do negócio, né? Quer dizer, como é que isso vai ser resolvido? Como é que isso vai entrar na negociação? Presidente Romildo, tivemos um bloqueio aí, o presidente está no litoral, o presidente, para quem não sabe, voltou à política, hoje prefeito de Osório, estava nos falando... de surf, inclusive, né? Estava surfando, voltou para nos dar a entrevista. Isso aí. Pegar onda. O presidente estava nos afazeres lá, a gente já marca antes, né? É o baita, cara. O presidente está sempre envolvido em várias atividades, né?
Presidente, o senhor estava falando do mistério que é exatamente esse a ser decifrado, né? Então, creio eu que seja creio eu não, tenho certeza absoluta que esta é um dos componentes da solução, quer dizer, passa por isso também, dá o conforto a todos aqueles que estão envolvidos, né? Vai ter que ser uma solução de ordem técnica, política, administrativa, de contemplação, para que isso seja resolvido, embora não seja o principal, viu, Rec? Não é o principal. É um fator que determina, é um fator que implica, é um fator que também faz parte do processo de decisão, e eu acho que tem também raciocínios de manutenção e autopreservação, mas não é o principal, mas é um dos componentes. Então isso tem que ser resolvido também na situação geral. Quer dizer, se vier lá de cima a situação de sair do negócio, tudo bem. Até agora a OAS não saiu de nenhuma administração de estádio praticamente, nem da Bahia, nem tampouco lá do Recife. Até agora eles se mantiveram em todos achando, inclusive, alternativas para a sobrevivência. Aqui talvez seja mais difícil, e mesmo assim eles não estão saindo. Presidente, é um negócio tão lucrativo assim para a OAS não querer abrir mão, né? Não querer vender, não deixa para mim, que para mim está ótimo até o final do contrato, então eu não vou abrir mão desse contrato. É assim mas foi assim até agora. Quer dizer, faz parte do portfólio de negócio deles. Quer dizer, quando tem essa história do portfólio de negócio deles, vamos dizer assim, são ativos que eles possuem, são atividades que eles têm e são receitas que eles fazem, né? E vamos combinar com a seção onerosa do Grêmio, que estava chegando a 2 milhões, praticamente o custeio do estádio era feito praticamente pelo Grêmio, no aluguel que pagava, para garantir o direito dos sócios. Então essa situação assim é muito confortável, não resta dúvida. É um bom negócio para eles. Eles preservarem o negócio da forma que estava naquela modelagem, continuar isso até o fim, para eles, olhando sobre a ótica deles, é um bom negócio. Presidente, isso aí gera um sentimento de arrependimento pela instituição, não foi o senhor que fez o negócio. O senhor acha que foi um mau negócio? Foi uma coisa mal pensada, assodada? Que se dizia que estava muito desgastado o Olímpico, hoje já se diz que a própria arena tem problemas de estrutura já, que podem no futuro causar aí um custo elevado também de manutenção, que já aparecem situações mais críticas, inclusive na estrutura criada. Como é que o senhor vê isso aí, presidente? Foi uma coisa que não deveria ter acontecido? O presidente Koff chegou a dizer uma época: a arena não é do Grêmio. Hoje ninguém mais tem dúvida. Alguns ficavam brabos com essa frase. A arena nunca foi do Grêmio, né, presidente? Não, a arena nunca foi gerida pelo Grêmio, nem tampouco patrimonialmente ela é do Grêmio. O que é do Grêmio, nesse momento, é o Olímpico pela matrícula e a posse. Na verdade, a arena faz parte de um negócio que será plenamente do Grêmio em 33 e que hoje, na verdade, a gente não tem essa garantia. Ninguém tem essa garantia por conta de tudo que poderá restar das inadimplências, das coisas não resolvidas durante esses 20 anos. Então é uma situação bastante complicada. Eu ficaria com bastante... Por isso que eu digo, todos os negócios a serem realizados e feitos devem levar em conta o término de todas as pendências que estão por aí. Não tem que ficar nenhuma ponta solta para fazer a solução geral dessa questão. Todas as partes que têm que estar envolvidas têm que ter as suas soluções, né? Seja a Prefeitura, seja o Ministério Público, seja os bancos, seja o Grêmio, seja a própria OAS, seja a solução das quitações recíprocas, seja a questão patrimonial. Tudo tem que vir livre, desembaraçado, desimpedido, para que todo mundo possa chegar e dizer o seguinte: terminou o assunto, terminou o negócio, senão nós vamos ter muitas dificuldades de finalizar tudo isso. Não resta a menor dúvida a respeito disso, né? E claro que a arena será do Grêmio, mas a arena, nos termos de hoje, ela não é do Grêmio, porque o Grêmio não dispõe sobre a sua administração e não é dono do seu patrimônio documentalmente. Então não tem essa solução. Realmente é bem isso que o presidente Koff dizia. Presidente, olhando sobre essa ótica, qual é o melhor caminho, na sua visão, obviamente, para o Grêmio em relação à arena? É tentar a compra, é tentar melhorar o contrato para levar até o final, porque realmente o que o senhor falou nos deixa muito preocupados enquanto torcedores. E
E outra coisa, por que essa Arena tem essa indisposição com o Grêmio? O que aconteceu no meio desses contratos? Se é um contrato tão bom para eles, por que eles têm sempre que fazer um trabalho meio, sabe, de má vontade, sempre dificultando as coisas? Onde foi que se perdeu essa relação Grêmio e Arena? Olha, eu nos meus 8 anos, eu tive com eles uma relação boa. Eu não tive maiores problemas, não. Eu tive problemas porque, na verdade, o meu maior desgaste com ele foi que nós estávamos com o assunto resolvido, estávamos com o assunto pronto, o assunto concluído, e eles deram para trás. Esse, para mim, foi o pior momento da relação. Não teve outra discussão, a não ser que eles roeram a corda no final, depois de ter dado a palavra. Para mim, foi isso. Foi o pior momento que eu tive. Né? Do ponto de vista administrativo, sempre se procurou, dentro daquilo que era possível nos contratos que existiam, criar a melhor relação possível. Mas, evidentemente, era um contrato muito oneroso para o Grêmio. Aliás, eu acho que se o Grêmio tivesse, depois de tudo visto, se o Grêmio tivesse conseguido, de certa forma, criar uma melhor forma de refazer no Olímpico o seu estádio, seria o melhor dos negócios. O presidente Hélio Dourado tinha toda a razão nesse particular. E segundo, hoje sim, quando nós saímos, já tinham laudos de déficits estruturais da Arena Porto Alegre, da Arena do estádio, bastante acentuados, que deveriam ser refeitos e deveriam ser colocados em conserto. Já não eram de pouca monta, não. Nós já estamos falando de mais de 30 milhões naquela oportunidade para fazer a manutenção estrutural. Então, hoje em dia, eu não tenho mais, depois de 3 anos, eu não tenho mais condições de dizer em que pé está esse relacionamento, como está. No meu período, a gente tentou fazer de tudo para uma boa convivência, respeitando os contratos, tentando terminar o contrato, operar o contrato, finalizar ele. Mas eu vejo e sinto e percebo isso publicamente, que há, de certa forma, um esticamento nas relações, que há, de certa forma, uma indisposição bastante grande na convivência Grêmio e Arena Porto Alegre na administração do estádio. Tanto está judicializada essa questão dos repasses da seção onerosa, né? E isso, de certa forma, cria um vazio administrativo muito grande, um vazio de convivência, e está esticada a corda para um litígio, não tem a menor dúvida. Presidente, o senhor vai entrar na campanha de cabeça, e como é que o senhor vê a candidatura do Vladimir Kieli, que quase ninguém fala, seguido eu ouço até, acho uma falta de consideração e de conhecimento, né? O pessoal fala, o Denis Abrão é candidato, o Paulo Calef é candidato, o Marcelo Marques é candidato, e não se fala muito da candidatura do Kieli. O senhor conhece bem o interior do estado, e ele é um dos advogados que mais atua nos municípios, especialmente quando os prefeitos saem, né? Porque daí ele tem que ficar defendendo o prefeito por mais 20 anos. E ele tem uma ideia de buscar no interior novos votantes, que são normalmente aqueles que ficam alijados quase do processo, não tem aquele carinho, e compor uma chapa com prefeitos, vice-prefeitos, diretores de autarquias. Como é que o senhor vê essa construção? O senhor acha que ele consegue volume a ponto de fazer 15% para passar e chegar com representação no Conselho, presidente, nessa proporcional? Olha, eu conheço bem o Vladimir e não acho fácil, não, mas é uma tese. Quer dizer, quando tu tem um ambiente democrático e tu te coloca na disputa, todo debate que se realiza é válido, seja para trazer mais sócios, seja para buscar um perfil novo de sócios, seja para mobilizar mais os sócios, para ter mais interação com eles. Tudo que vem numa campanha política de debate são coisas positivas. Depois tu tira, tu faz o caldo e vê aquele que tem. Então, a candidatura do Vladimir também tem o mesmo respeito. Como eu não interajo com nenhuma candidatura, não tenho debate com nenhuma candidatura, não estou trabalhando nenhuma situação de nada na eleição, a não ser respeitar e apoiar as decisões do grupo político que eu pertenço, que é o Grêmio Unido, e o grupo político que eu pertenço, eu vou procurar ajudá-los. Isso sim, ajudar a construir a nossa melhor posição e ajudar a construí-los a melhor participação. Mas vai se resolver, é isso. Eu não tenho conversa com nenhuma candidatura e tampouco tenho interesse de participar do pleito eleitoral, não. Eu vou participar como eleitor do Grêmio, como conselheiro e como associado. Minha participação vai restringir a isso, apoiando os movimentos que o meu grupo político fizer.
Presidente, algo que deu a falar há pouco tempo foi sobre os ingressos, né? Que a Arena teria que destinar à diretoria do Grêmio, que eram 2.000 ingressos. O senhor conhece bem, pode me corrigir qualquer erro. 2.000 ingressos de Superior Norte, e acabou em 2017 que houve uma troca por algumas cadeiras Golds, alguns camarotes, que ficaria um bom negócio, porque para a Arena vender uma Superior Norte é muito melhor, o Grêmio com esses ingressos para distribuir para autoridades, enfim, né, para família de jogadores e tal. Como é que foi feito esse acordo lá que hoje foi quebrado, segundo o Grêmio, né? Que era um acordo de cavalheiros, como é que foi feito isso? Porque passou na gestão do senhor essa troca, né, presidente? Não, já estava desde o começo, só foi aperfeiçoado no nosso tempo. Mas o acordo era uma sessão gratuita de cortesias, era basicamente isso. O clube sempre tem essas conveniências, tu tem os teus patrocinadores, tu tens as pessoas que demandam, tem autoridades públicas, tem um nível de relacionamento dos vice-presidentes, do presidente, de pessoas da direção, e isso fazia parte, então, da melhoria do perfil de distribuição das cortesias. Nada mais do que isso. Foi uma espécie assim, de acordo por cortesias, e isso era padrão em qualquer situação de futebol. Presidente, o senhor acha que os clubes finalmente vão se unir e vão conseguir tocar um campeonato nos moldes sonhados? Vai sair a tal da liga com potência, com organização, com faturamento, com discernimento, sem disputa de beleza? Ou eu estou viajando na maionese, presidente? Porque agora, segundo o novo presidente da CBF, que está com todo o gás, né? Chegou lá prometendo que vai colocar impedimento eletrônico, que vai fazer com que os clubes sejam chamados para compor um novo campeonato que será tocado pelos clubes. Enfim, vendendo bastante situações aí. O senhor acha que finalmente isso vai ser desovado? Os clubes vão tomar as rédeas, presidente? Acho que não. Por uma razão muito simples, porque o primeiro ponto que tu colocaste bem, essa da unidade dos clubes não existe. Quer dizer, os clubes têm os mesmos propósitos, os mesmos interesses, cada um pode ter clube de tamanho diferente, de torcida diferente, de mais volume, de mais capacidade de interação, tudo isso é verdadeiro. Mas observando uma proporcionalidade, todo mundo acatando isso, é possível conviver com todos os clubes. O problema é que nem todo mundo tem essa visão de tu participar de acordo com o teu tamanho e ter o fator que é fundamental, quer dizer, o que dá efetivamente respeitabilidade para as ligas é que entre o máximo que ganha e o mínimo que ganha, a diferença não é tão grande. Pode ser 2, 3 vezes, 4 vezes. O problema é que no Brasil é 10 vezes, 15 vezes. Aí fica completamente desproporcional para a capacidade de competir. Essa que é a questão, porque os clubes que mais têm, cada vez querem ter mais. E é aí que complicam as coisas. Então a cultura dos clubes brasileiros continua no mesmo nível. E vamos combinar essas histórias aí de campeonatos dados aos clubes. Aqui. Chega na hora H, a arbitragem tem que ser da CBF, a organização do campeonato tem que ser da CBF, porque os clubes, quando começam a fazer isso, vão ter que montar os seus próprios tribunais de pena, seus próprios tribunais. Vão deixar isso na CBF? Sei lá se vão deixar isso na CBF, vão deixar no STJD ou nos TJDs, ou vão deixar isso na comissão de arbitragem, ou vão deixar a marcação de jogos, ou a questão vão ter que começar a comprar as passagens, vão ter que fazer as logísticas. Enfim, isso tudo existe um know-how para fazer. O que dá para fazer é compartilhar essas duas situações. Eu acho que a CBF tem um know-how excepcional para certas coisas e os clubes podem fazer outras coisas que ainda não fazem. Mas, sinceramente, o que vai definir a capacidade de justiça no futebol brasileiro e a capacidade de interação será diminuir significativamente aquele que mais recebe de patrocínio e o que menos recebe. O Grêmio hoje, pelo que eu estou informado, está na faixa de 120 milhões. Os outros estão na faixa, os que mais recebem, estão na faixa de 400, 500 milhões. Então, vamos combinar, é uma diferença enorme. Tu vai em qualquer liga aí, as diferenças são bem menores. Tu vai do primeiro ao último, a diferença chega a ser, às vezes, apenas de uma vez só. Então, o que está faltando aqui é capacidade de entendimento racional. Vamos crescer todo mundo no futebol brasileiro. Quem está lá em cima sempre tem um pouco a mais, quem está aqui embaixo. E tu tem que ter vários critérios. Tu pode ter o critério de tamanho de torcida, tu pode ter o tamanho de critério de clube, tu pode ter tudo isso, mas também
existe um critério que é um critério definitivo que tem que estar sempre presente, que é o critério técnico. Né? Não é só na premiação o critério técnico. O critério técnico tem que ser parte do ranking e esse ranking também tem que ter repercussão financeira. Senão tu nunca vai dar para o Fortaleza, senão tu nunca vai dar para o Bragantino, senão tu nunca vai dar para um clube que às vezes não tem tanta tradição, mas acende, né? E eles têm desempenho técnico e não tem reprodução econômica, não tem reprodução financeira. Então esses critérios todos têm que estar envolvidos. É uma discussão muito difícil. Mas se tu não resolver todas essas pontas, tu nunca vai conseguir fazer uma liga com capacidade de união. Presidente, bom dia. Aqui Leandro Bess, que admiro bastante também como dirigente, enfim, como cidadão. Eu queria perguntar, presidente, ainda sobre essa questão... Eu acho que o presidente tinha que ser ele e a Leila na CBF. O presidente não, mas ou é o presidente no comando e a Leila de vice, ou a Leila de presidente. Minha pergunta também tem a ver com isso, na verdade, uma delas. Presidente, no primeiro momento, o senhor falando da distribuição, da má distribuição de renda do futebol brasileiro, o senhor acha que a gente vai seguir vivendo uma espanholização ou daqui a pouco com as ligas a coisa tende a equilibrar? Não, as ligas não resolvem isso. Porque os clubes já foram para as ligas porque querem ter mais poder. E, lamentavelmente, o mais poder significa mais receita para quem mais pode. As ligas não estão com esse espírito de divisão do bolo melhor ou, acima de tudo, buscar mais receitas. As ligas se formaram e eu te pergunto aonde as ligas, como ligas, melhoraram as suas receitas. Elas foram atrás das receitas tradicionais e conseguiram obter melhorias ou não melhorias nas receitas tradicionais. Os compradores são os tradicionais. Os direitos internacionais não se vendeu nunca na forma que sempre se achou que ia vender. Então, na verdade, o mercado brasileiro ainda é isso. Por isso que eu digo, só tem uma solução. É a cultura ser alterada, mudada, para que os clubes possam, de certa forma, dividir melhor entre eles com outros critérios, que não apenas o da tradição dos clubes. Isso. Quer dizer, bom, o Brasil tem 12 clubes que formaram em primeiro lugar o clube dos 13, lá depois. Tá bem. Mas vamos combinar, hoje em dia outros clubes ascenderam. E isso tem que ter um preço. Tem que ter um preço. Tu não pode simplesmente desconhecer que eles ficam fazendo parte lá da quarta, quinta linha do futebol brasileiro. Não é assim que funciona. O mérito é fundamental para pagar melhor o desempenho dos clubes, porque é isso que vai democratizar o futebol brasileiro. É isso que vai melhorar o nível de competição do futebol brasileiro. É isso que vai melhorar o nível de formação do futebol brasileiro. É isso que vai dar mais competitividade. É dinheiro novo, entrando novo e buscando novas receitas. E, lamentavelmente, os clubes não estão culturalmente preparados para isso. Mas o senhor acha que isso pode mudar algum dia ou seguiremos sempre assim? Eu vivi 10 anos lá dentro, 2 anos como vice-presidente do presidente Koff, vendo isso, passei mais 8 anos. Trabalhei esses temas bastante, estava, inclusive, em várias discussões, liderando várias discussões a esse respeito, e nunca vi avançar 1 milímetro, porque na hora que tinha que avançar, não avançava por conta dos interesses individualizados, por conta dos privilégios que haviam individualizados. E, aliás, eu vi rachar a Libra e vi rachar a Liga Forte. A Libra de futebol, a primeira Liga, aqui comandada pelo Flamengo, onde nós estamos, e vi depois surgir também a outra lá, a Liga Forte, que é onde o Internacional está. Então nós já rachamos por casa, imagina, não conseguimos finalizar o nosso entendimento de clube aqui pelo Rio Grande do Sul, porque o Juventude e o Internacional estão numa outra posição. Então começa por aí. Então é difícil esse ambiente quando toca no essencial, que é o dinheiro, que é o financiamento, que é o patrocínio e que é, vamos dizer assim, tentar aumentar os seus privilégios e não resolver a coisa na convivência coletiva, isso complica bastante. Presidente, desculpa, o senhor acha que se fala agora, né, no mundo das ligas dos negócios, que passar dessa parte comercial, que os clubes tinham necessidade de vender os direitos, porque já estava o prazo bem curto e acabou dando esse racha, que agora, após essa parte comercial, digamos assim, as ligas se unindo e até tem já está meio que se encaminhando para ter uma liga para cuidar exatamente dessa parte mais, digamos, do futebol mesmo, né, e regulamento e tal. O senhor até falou que não tem como abrir mão do STJD, da CBF, da logística, enfim. Mas pensando em melhorar o campeonato brasileiro e o calendário, o futebol brasileiro, dentro do possível, né? Longe do ideal, mas dentro do possível, a gente pode ter uma melhora após essa parte comercial das ligas? Pode.
vamos dizer assim, ó, existem pessoas e gerenciamentos que podem dar essa melhora. E te digo mais, pode até haver gerenciamentos e melhoras dentro de toda essa estrutura do futebol, de fazer arbitragem, de fazer a justiça desportiva, de criar uma modelagem nova. Tu pode fazer tudo isso. É que tudo isso implica também em muitos interesses. E tu conciliar todos os interesses a partir dos clubes é mais complicado. E digo isso com decepção, porque eu gostaria que os clubes fizessem isso. Mas o que eu estou vendo é a prática do negócio e o costume da coisa, como ela sempre se deu. Né? Quer dizer, aí depois vem a discussão, mas a CBF não aperfeiçoa bem seus hábitos. Bom, muito bem. Cabe, então, a CBF melhorar esse perfil de qualificação do seu quadro de hábitos. Cabe a CBF melhorar o perfil da indicação dos seus tribunais, criar critérios bem fortes para isso. Cabe os clubes participar da legislação sobre isso, do aperfeiçoamento sobre isso. Quer dizer, nesse primeiro momento pode ser feito assim, mas ao mesmo tempo que não dá para descartar que isso tudo seja feito a partir dos clubes. Só que no momento que tu fizer isso a partir dos clubes, não é apenas mais um interesse, uma administração. São administrações de 20 clubes, todas elas tentando influenciar de certa maneira. E a nossa cultura, lamentavelmente, eu tenho que dizer isso, não recomenda. Não recomenda. Eu digo isso com muita tristeza dentro das experiências que tive. Quando chega na hora do fecha, quando chega na hora da necessidade da união, quando chega na hora da necessidade de terminar o assunto, não são os interesses coletivos dos clubes que prevalecem. Prevalecem os interesses individualizados. Se fica na mesa, a única coisa que fica na mesa são os interesses privados. Os interesses de não perder privilégios, de não perder espaço, de não perder receita. É isso. E de não querer conceder parte da sua receita para os outros, para todo mundo melhorar. É assim que funciona. E isso só se vai fazer de que forma? Buscando dinheiro novo. E os dinheiros no futebol no Brasil ainda estão limitados. A única coisa nova que veio foram essas bets aí. Entraram para arrasar, botando aumento de várias coisas. Mas é a única coisa nova, o resto praticamente o financiamento é o mesmo. Então, o que nós temos que mudar aqui é a cultura. Forma de fazer, se vai ser tudo pelos clubes, é possível. Forma de fazer um sistema híbrido, CBF clubes, é possível e eu acho que nesse momento, até uma transição definitiva para os clubes, é o melhor momento. A pior coisa é deixar tudo na mão da CBF. Agora, os clubes têm que ter organização e autoridade política para impor modificações, que sinceramente até o presente momento eu não vi. Presidente, eu brinco às vezes assim com a lei de Tiririca, né? Que pior que tá, não fica. Então, não sei se nós chegamos nesse ponto, mas por todo o seu arrazoado, da falta de união, da falta de competência em conduzir alguns processos como a arbitragem, a parte jurídica, a infraestrutura de viagens e tudo mais, pode piorar se ficar a critério dos clubes, porque a CBF, como o senhor falou, com todos os seus problemas e todos os dilemas, ainda tem o know-how, ainda tem essa expertise de tantos e tantos anos, e quer queiramos, quer não, depois do advento da fixação de 20 clubes, teve uma organização menos viciada, né? Então, eu acho que em alguns aspectos melhoramos e outros poderíamos melhorar, mas por falta de união, pelo que o senhor fala, é quase impossível. Eu não vejo. Por isso que eu disse, tu pode evoluir para o sistema só de clubes, mas tu vai ter que cuidar de tudo isso. Tu pode, repito mais uma vez, tu pode evoluir para o sistema híbrido. Os clubes têm uma parte e a CBF outra parte. E tu pode deixar, que é o pior dos cenários, tudo com a CBF. Tá? Acho que não. Quer dizer, aí nós vamos entrar na discussão, por exemplo, do colégio eleitoral da CBF, né? Que é uma distorção, vamos combinar. Quer dizer, cada federação ter 3 votos, clubes da Série A, 2 votos, clubes da Série B, 1 voto, né? Se tu, nesse sistema hoje de tu praticamente sustentar as federações, e por pequena que ela seja, por menor que ela seja, ela tem praticamente a mesma sustentação que as grandes, isso gera o quê? Gera um domínio político, é uma distorção da representação do futebol. Agora, tu fala nisso lá dentro para te ver o que acontece. Isso cai a casa. Por isso que eu estou dizendo, a transformação e a mudança não pode ser tão brusca a ponto de simplesmente zerar um processo e começar outro, porque nós vamos nos dar mal, nós vamos perder força frente à Conmebol, nós vamos perder força frente à FIFA. Esse é um processo que existe, sim, não vai dizer que não existe, que existe, sim. Então, a melhor solução que tem aqui é o sistema híbrido. Vamos dar mais força aos clubes, vamos dar capacidade de os clubes sugerirem e melhorarem
participarem de uma maneira mais efetiva do processo de decisão, inclusive alterando a questão do colégio eleitoral, como ele se forma, alterando essa cultura de eleição da CBF. Depois vamos fazer um sistema híbrido, que eu acho que todo mundo tem coisas boas que se aproveitam, e depois vamos excluir essa coisa que só a CBF faz tudo. Não, dá para fazer juntos. E se quiserem fazer juntos, vai ter que simplesmente todo mundo conceder. E eu acho que talvez, sei lá, sempre entra um presidente novo, haja espaço para isso. Agora, eu como também tenho a minha vida política, eu sei o quanto é difícil alguém abrir parte do seu poder. E ali não é apenas o poder do presidente da CBF. Ali é um grupo político que tem enorme poder. Tanto é que elegeram um presidente de uma federação completamente fora do calendário esportivo do Brasil. Não existe a federação lá de Rondônia, Roraima, não sei o que é. Roraima não existe no calendário futebolístico do Brasil. Porém, ele é o cara. Sabe por quê? Porque ele faz parte do sistema. O sistema que comanda, quem comanda são as federações. Aquele grupo, aquele colegiado é quem determina, quem comanda, quem manda, quem desmanda e quem faz a sustentação política da CBF. Não precisa dos clubes para isso. Né? Agora, se vem com acenos disso, daquilo, eu duvido muito que em curto prazo a gente tenha a repartição de poder nesse particular. E creio que a melhor forma de fazer o avanço dos clubes no processo do futebol brasileiro é compartilhar isso com a CBF. É a minha visão estratégica para conseguirmos conquistas. Não vejo outra forma. O Leandro. presidente, só para... Enfim, eu já não sei se... Se o presidente quiser, nós vamos até às 11. A famosa aquela 2 em 1, né, de coletiva, se me permite. Presidente, por gentileza, o que o senhor, conhecendo a realidade do futebol gaúcho, o que o senhor pensa a respeito de SAFs? E o senhor pretende ainda voltar à linha de frente ou deu por encerrada já a sua participação como dirigente de futebol? Boa. Não, como dirigente de futebol, estou dando ela por pronta, estou dando ela por resolvida, mas não abandono meus companheiros que sempre estiveram com a gente. Isso jamais. Sempre que puder colaborar com algum companheiro, uma participação de um companheiro, isso não há problema nenhum. Principalmente aqueles que foram fidelíssimos a nós. Esse não tem problema. Mas vida de dirigente novamente é muito, muito complicado, muito, muito difícil de dizer que vai participar, porque não tem interação. Eu me ausentei, saí, quando saí definitivamente. Realmente não tenho mais vontade de voltar, não. Presidente, Com relação às SAFs, presidente, desculpa, SAFs, a realidade do SAFs, e passei das SAFs. Eu, particularmente, não sou a favor das SAFs, da forma como está posta hoje. Tá? As SAFs deveriam vir acompanhadas, para mim, de um outro processo que teria que ser determinado por uma mudança de comportamento legislativo lá da FIFA. Uma SAF que se preze não é uma SAF que tu terceiriza o departamento de futebol, uma SAF que se coloque, vamos dizer assim, só para arrecadação de dinheiro ou participação da venda de jogadores. A SAF, para mim, o processo ideal seria a capitalização de um clube de futebol através da SAF. É um processo bem diferente. O que é a capitalização de um clube de futebol? Tu tem um elenco. Esse elenco tu valora ele. Tu capta dinheiro a partir de quê? Tu capta dinheiro a partir daqueles valores econômicos que tu tens dos jogadores. E aí tu encontra participação, ou seja, tu vai compartilhar o financiamento do clube, do departamento de futebol, principalmente do departamento de futebol, a partir da capitalização de alguém que quer, vamos dizer assim, ser teu sócio e correr os riscos da tua sociedade. Não é como se fazia antes, perdendo ou ganhando o jogador, não respondendo o jogador, não, aquele investidor ganhava sempre. Não é dessa maneira. Fazer a capitalização significa botar dinheiro para correr riscos e participar da gestão. E isso significa que nós temos que ter pessoas que estejam dispostas a isso e, ao mesmo tempo, ter também capacidade de influenciar na FIFA a mudança dos direitos econômicos dos jogadores, porque também todo mundo vai poder fazer parte de um valor no direito econômico. A SAF hoje é simplesmente uma porta de dinheiro, tu passa a gestão, tu acha que essa é a solução, vai ter dinheiro, aparece aquele que tem tudo e está resolvido o assunto, e não teve nenhuma SAF, vamos combinar, não teve nenhuma SAF de sucesso até os dias de hoje. Os clubes que estão ganhando são os clubes ainda na modelagem tradicional. Flamengo está na modelagem tradicional, Palmeiras está na modelagem tradicional. Os clubes que estão subindo aí podem ter modelagens mais profissionais, mas não são SAFs. É o caso do Fortaleza.
O Bahia se tornou uma SAF, tudo bem, o Cruzeiro foi e custou para sair dessa, o Vasco foi, não conseguiu entrar ainda, o Fluminense está disputando, o São Paulo está disputando, o Corinthians está disputando. Então, na verdade, as SAFs, na verdade, têm que vir acompanhados, para mim, de uma grande mudança legislativa, de modo que permitam compartilhar a administração, compartilhar com riscos os ativos dos clubes, gerenciar isso da melhor maneira possível, com critérios bem definidos, e aí sim tu pode participar. Agora, simplesmente fazer a entrega do departamento de futebol para quem vai custear e passar a fazer tudo, aí para mim não tem graça. Nesse sentido, se tu fizer uma gestão bem gerenciada, bem planejada, bem organizada, com recursos que possam ser oriundos do futebol, no nosso tempo nós tivemos isso, para mim é suficiente. Presidente, só desculpa, uma questão que chegou a ter com o senhor, não sei se é uma novidade no futebol, quero saber qual é a opinião do senhor. O senhor chegou a ter e também não teve, só no finalzinho da gestão do senhor acabou tendo, que é o cargo do coordenador esportivo, o diretor esportivo, seja lá a nomenclatura que seja, o cara que faz o elo entre o vestiário e a diretoria, que agora tá na moda, o Grêmio tem aí o Filipão, mas é difícil falar de alguma coisa de um cargo que tá lá o Filipão, né? Nunca vai falar alguma coisa ruim. Mas como é que o senhor vê esse cargo aí? O senhor acha que ele é fundamental para o andamento do futebol? O senhor acha que a própria diretoria de futebol pode fazer isso, que é o exagero? Como é que o senhor vê esse cargo específico? O gerente de futebol, no nosso tempo, supria isso, fazia isso. O gerente de futebol, ele é um cargo que tem que fazer todo o elo de funcionamento do sistema futebol do clube, não é só o profissional, não. O gerente de futebol é o gerente de futebol do clube. Então ele fazia isso. Esse é mais um plus. Às vezes tu tem sobreposição de funções, né? Ou então tu quer especificar mais as funções, tu bota o cargo de coordenador. E eu te diria mais, nesse caso do Grêmio, que é um cargo muito mais de autoridade política do que propriamente uma autoridade administrativa. E que é uma forma de fazer, não. Tá certo. E ainda mais se tratando do Filipão, tá feito o assunto, né? Não tem nem conversa. Vamos combinar. Mas o coordenador técnico hoje tem sido muito mais um cargo de autoridade política do que um cargo propriamente técnico, porque para fazer isso já tinha os gerentes de futebol que sempre faziam. Mas dependendo do nome, ele traz muitos benefícios. Pode trazer muitos benefícios para melhorar o sistema, para melhorar o aperfeiçoamento das relações da base com o profissional. Pode influenciar na comissão técnica para que essa política seja uma política bem aceita, bem organizada, bem definida e que seja acatada como uma cultura de clube, né? Porque muitas vezes há contabilidade, reações da comissão técnica e aí não anda. Então tem que funcionar internamente bem com a mesma visão, todo mundo tem que funcionar com a mesma visão. Isso pode ser feito por um coordenador técnico com peso político, com peso técnico, pode ser feito por um gerente de futebol com peso político, com peso técnico. O gerente de futebol o Grêmio sempre teve. Então depende muito da metodologia que tu usa, depende muito de como tu opera, depende muito de como tu cria os sistemas de relacionamento, e não tantas vezes das nomenclaturas. Presidente, o senhor ainda tem pesadelos na madrugada aí quando pensa numa folha de pagamento de 18, 20 milhões, o senhor ainda acorda de madrugada pensando, tô cheio de pepino, amanhã aquela mala vai bater lá para cobrar. Como é que o senhor tem conduzido esse seu processo aí de descanso noturno? Passou já o fantasma, presidente? Passou, sim. Não, já passou, já fazem 3 anos. Já passou o fantasma e vou te dizer, agora inventaram uns remedinhos que ajudam tu dormir umas 5 horas, fica uma tranquilidade. Aí o cara bota aquilo e termina o assunto. É isso aí. Então tá, presidente. Um grande abraço, muito obrigado. O senhor disponibilizou um bom tempo aí do seu atribulado dia e a gente também fica à sua disposição aí e torcendo para a sua volta ao futebol. Acho que o senhor faz falta, até brinquei antes. O senhor podia fazer uma parceria com a Leila e dirigir a CBF. Nunca lhe passou pela cabeça, presidente, dirigir a CBF? Uma vez eu até comentei isso com o senhor. Estava meio que se desenhando uma situação assim. Difícil um presidente de clube pensar em dirigir a CBF, né? Não existe isso. Pelo colégio eleitoral, pela forma como isso se comporta lá dentro, pelo regramento, né? A não ser que o cara se entregasse para eles. Aí era outra história, né? Como não tem jeito de se entregar para eles, então, na verdade, a gente não organiza isso. Porque se tu te entregar para eles, tu vai para o sistema deles. E se tu traz o sistema deles, tu é liquidado. Então, faz o seguinte, nunca ninguém vai entrar
Lá na CBF nunca ninguém vai entrar se não for um cara do sistema, se não for um cara da confiança daquele sistema, daquela situação, daquele modo de operar. E ali opera todo mundo. Não pense que aqueles que estão de fora não continuam operando. Ali opera todo mundo. Ali é um sistema fechadíssimo. Valeu, presidente. Um grande abraço. Eu que agradeço.